versículo 13, a palavra de Deus para a nossa vida. Eu creio que o Senhor vai falar conosco. Esses dias eu estava meditando na palavra, na Bíblia, e Deus falou bastante ao meu coração a respeito desse versículo. Diz assim, vamos dar Atos 4:13, diz: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Esse é o versículo. Vou ler o finalzinho de novo. Vendo, e informados que esses homens eram sem letra e indoutos, se maravilharam. E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Louvado seja Deus. Essa é a mensagem. Eles tinham estado com Jesus. Glória a Deus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos, Senhor, pela sua fidelidade, amor, verdade, compaixão, por tudo que o Senhor representa, tem feito. Deus, obrigada. Senhor, abençoa, Pai, a tua igreja, teu povo, aqueles que estão perto, longe, meu Senhor da glória. Pai, que o Senhor possa ser glorificado mais uma vez através dessa mensagem. Fala aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, ministra o teu querer em nós. Joga por terra todas as barreiras, todo impedimento, tudo que for contrário, toda palavra contrária, Senhor, em nome de Jesus, e que estabeleça o seu querer, a sua vontade, o seu nome seja engrandecido, louvado, glorificado nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, não despede ninguém de mãos vazias. Fala aos nossos corações, fortalece a nossa vida, Senhor. Abençoa cada família aqui apresentada, representada. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. A palavra diz então que Atos capítulo 4, versículo 13, eu quero que você grave isso já. Eles entenderam, tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. E é tão interessante que essa mensagem aqui, Atos capítulo 4, ela é uma continuação de Atos capítulo 3, na verdade. Em Atos capítulo 3, a gente vai ver que Pedro e João estavam entrando no templo, e quando eles iam entrar no templo, tinha quem ali? Um homem coxo na porta do templo. Não é uma palavra que é conhecida, mas eu quero chegar lá no versículo 13 do capítulo 4. Então, aquele coxo estava ali pedindo esmolas. Todo dia ele estava no mesmo lugar, todo dia ele estava na mesma condição. Você já sabe que ele não tinha muita expectativa de mudança, ele não tinha muita esperança de que podia acontecer algo sobrenatural na vida dele, mas ele estava ali, se sustentando, no sentido de pedir esmola para viver. E era isso que ele estava bom, estava suficiente para ele, assim, porque ele não esperava que fosse se levantar, que fosse ter um milagre, que fosse ter algo sobrenatural. Mas a palavra diz, irmãos, que quando ele viu Pedro e João entrando no templo, ele, pediu que desse esmola. No capítulo 3 está falando sobre isso. Então ele olha, ele vê Pedro e João. Quando ele vê, ele percebe que são pessoas, que estão entrando ali, pessoas diferentes. E ele fala, me dá uma esmola. E a Bíblia diz que Pedro e João, eles, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Eu acho essa palavra fantástica, tremenda. Olha para nós. E olhou para eles esperando receber alguma coisa. O coxo olhou para eles e ficou olhando, esperando receber dinheiro, uma esmola, alguma coisa que supria ele naquele momento somente. Mas a palavra diz que Pedro fala: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo sobrenatural, aleluia. Eu tenho algo que vai mudar a sua vida. E aquele homem deve ter ficado meio assim, sem saber, o que ele pensava. Ele ficou olhando para eles. E esse olha para nós, que Pedro e João falam para ele, também lá você vai ver que eles olharam para eles, sabendo que eles estiveram com Jesus. Eu e você, nós precisamos fazer a diferença, meu irmão. Irmãos, os dias são maus. Você só vê gente chorando, lamentando, reclamando. E eu vou dizer para você algo que não é muito alegre, não é muito bom, mas é a verdade. Só vai piorar. Não vai melhorar
que o amor das pessoas vão se esfriando porque a iniquidade é grande. A palavra diz lá em Mateus, também no capítulo 24, Marcos capítulo 13, você vai ver que Jesus discorrendo nos últimos dias, nos últimos tempos, onde haveriam terremotos, fomes, guerras, nação contra nação, pai contra filho, enfim, irmãos. E que a gente tinha que o quê? Perseverar até o fim. A gente tinha que recorrer ao Senhor, se aprofundar na presença de Deus, a aumentar, né, a comunhão com Deus. Porque o que fez Pedro e João falarem isso aqui naquele momento era a confiança que eles tinham, não neles. Eles não tinham confiança, eu sou tal. Não. Mas eles tinham confiança, Jesus entregou algo na nossa mão. E agora, o Pedro que um dia nega Jesus, o Pedro que um dia está fugindo, está se escondendo, o Pedro que um dia está desesperado, achando que vão matar ele, porque estão mandando Jesus na cruz, eu vou ser o próximo, enfim, ninguém pode saber que eu estou aqui. E ele fala, eu não conheço, eu não sei quem é, enfim. Agora é o Pedro ousado, cheio da presença de Deus. Agora é o Pedro que tem autoridade, que tem, né, o poder de Deus sobre a vida dele, que tem coragem de falar. Olha para mim, olha para nós. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, olha, eu não vou suprir o que você está esperando. Mas eu tenho algo além das expectativas humanas. Louvado seja Deus. Você tem que entender que você tem algo além das expectativas humanas. Nós temos a presença, nós temos a unção do Santo. Louvado seja Deus. Nós temos, irmãos, né, o poder de Deus que está sobre a nossa vida, porque Ele falou, eu dou poder para vocês pisarem na cabeça de serpentes, escorpiões. Eu vos dou poder. Eu te dou autoridade. Então você e eu, nós servos do Senhor, nós temos sim algo sobrenatural de Deus. Não é nosso, mas o Senhor colocou sobre a nossa vida. E você precisa usar isso para a glória de Deus. Para que todos, quando olharem para você, não olhem você, não olhem para mim, mas que eles possam ver a glória de Deus sobre a nossa vida. Que eles possam ver aquele ali, aquela ali, verdadeiramente tem estado com Deus, esteve com Jesus. Pedro, quando ele fala, olha para nós e fala com ele, aquele homem, a Bíblia diz que ele fica olhando. E a palavra diz que Jesus, né, através da vida de Pedro ali, Pedro dá a ordem para ele, olha, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. Pedro deu uma ordem com autoridade, uma ordem vinda do céu. Pedro deu uma direção espiritual, levanta e anda. E aquele homem, tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés se firmaram. Glória a Deus. Nós precisamos usar a autoridade que Deus nos deu. Os dias são maus e vai precisar da igreja corajosa na terra. Aleluia. Jesus, ele vai precisar e ele quer contar com a igreja que é ousada, que tem coragem, que é a igreja que marcha, que é a igreja que não desiste, que é a igreja que não se abala, que não se abate, que não deixa as portas do inferno prevalecerem. A igreja que tem coragem, que tem autoridade, que tem ousadia de Deus. Jesus quer contar com essa igreja. E você e eu, nós somos essa igreja. Nós somos esse povo. Pedro aqui, ele pode ter tido falhas. Irmãos, hoje eu estava meditando e pensando sobre algo muito importante. Eu até publiquei lá na minha rede social. O que você foi não te define. Quem você era, eu era isso, eu fui isso na minha vida, isso não te define. O que vai definir você é quem você quer ser lá na frente, quem você quer ser hoje, qual caminho você quer seguir, qual direção você vai tomar, qual decisão você quer tomar para a sua vida. Isso te define. O que você foi, irmãos, foi, passou, acabou. Agora o que você é e o que será é o que vai definir quem é você. A Cristiane que era lá no passado ou a Cristiane de hoje que vai ser lá na frente? O que te define é quem você é hoje e o que você quer ser amanhã. Pedro pode ter tido um passado de medo, de insegurança, de incerteza,
de ter negado Jesus, como eu já disse aqui, de ter querido fugir, né? Querido sair correndo, porque ele viu Jesus sendo julgado injustamente, porque Jesus, irmãos, ele foi colocado dentro de um tribunal ali, com Anás, Caifás, um monte de sacerdote, um monte de gente que fez o quê? Enganou as pessoas ali em volta, testemunhas falsas, compradas. Não é diferente, irmãos, de muitas coisas que a gente vê por aí. Foram testemunhas falsas, pessoas compradas, para falar que Jesus era o que ele não era, para falar que ele fez o que ele não fez. E Pedro vendo tudo aquilo ali, um julgamento injusto, uma causa injusta, um absurdo que estava acontecendo com Jesus. Pedro vendo Jesus quase indo para a cruz, Pedro ficou com medo, ficou inseguro. E ele temeu, ele teve medo mesmo. Mas o Pedro nesse momento não define o Pedro que ficou depois, que foi até o fim, que ganhou almas. Meu Deus, que a gente possa ter ousadia, que a gente possa ter coragem, que a gente possa saber quem nos chamou, porque fiel é Deus, irmãos, que chamou eu, chamou você. Pedro, o passado dele não definia quem ele era. O passado dele só foi experiência para ele ser o que Deus queria que ele fosse. Tudo que você viveu até aqui foi experiência, foi ensinamento, fez parte do propósito de Deus para você chegar onde Deus quer que você chegue. Mas as pessoas têm que olhar para você e elas falarem, verdadeiramente, eu reconheço que aquele homem, que aquela mulher esteve com Jesus. Pedro, e João, era Pedro e João, eles ajudam aquele homem a se levantar, o coxo, que era coxo, agora ele está ali andando, pulando, saltando de alegria, feliz, porque Deus mudou a vida dele, transformou. Agora aquele homem está saltando no meio da igreja, aleluia, está saltando no meio do templo, está alegre, está feliz, todo mundo está vendo, está contemplando a glória de Deus, o poder do Senhor, o milagre teve acontecido, está todo mundo vendo o que Deus fez. E agora, irmãos, a palavra diz, louvado seja Deus, que Pedro, quando ele viu o povo, ele falou, por que vocês estão maravilhados com isso? A gente não fez nada, quem fez foi Jesus, o Deus Todo-Poderoso. Ele começa a dizer, olha, não olha para mim, não olha para João, porque a gente não fez nada. A gente só deu a ordem que Jesus deu para nós. Ele fala, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vais entregar, perante a face de Pilato, negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo justo. E a palavra diz, matastes o príncipe da vida. Ah, Jesus. 16, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vede e conheceis. A fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. A fé que é em Jesus, é por ele, deu a vida e a saúde para esse homem aqui que vocês estão vendo. Pedro não tomou glória para ele, irmãos, a glória não é minha, a glória não é sua. Tudo que a gente só faz se Deus permitir, se Deus for na frente. Sem Deus nós nada podemos fazer. Quando acontece um milagre, uma cura, uma restauração, foi Jesus que trabalhou, o Espírito Santo naquela vida. Então Pedro ele fala, olha, eu sei que vocês estão pensando que foi eu, João, mas não, foi aquele Jesus, o santo, o justo, o príncipe da vida, que vocês crucificaram. Por causa dele, é o poder dele, é a fé nele que fez esse homem andar agora como vocês estão vendo. Mas olha, se arrependam, ele fala, convertei-vos para que sejam pagados os seus pecados. Irmãos, não há, ainda há esperança enquanto há vida. Arrependei-vos e sejam apagados os vossos pecados, ele falou aqui. E venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Pedro agora era um homem ousado, corajoso, com autoridade, com consistência no que ele falava. Agora ele não ficava tremendo a voz para falar, agora ele não ficava olhando se alguém estava vendo.
Tipo assim, se alguém vinha perseguir ele, ele falava e Deus assinava embaixo, irmãos. Louvado seja Deus. E a palavra diz, aqui no capítulo 4, que a gente foi lendo o 4, lembra aí? A Bíblia diz, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes. Presta atenção. Os saduceus, todo mundo, né? Doendo-se que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos. Aquele povo invejoso. Meu irmão, vou te falar, o reino dividido muitas vezes é o reino de Deus. Não por causa de Jesus, mas por causa dos homens. Ao invés de se unir, ao invés de dar a mão um ao outro, ajudou, seu companheiro disse, esforça-te. Olha, você está fraco, eu vou te levantar. Você precisa de ajuda, eu vou te ajudar. Ao invés de fazer isso, irmãos, o povo está tendo inveja, está tendo ciúme, está difamando, está fofocando, está fazendo oração contrária. É só o sangue de Jesus, irmãos. E a palavra diz que os sacerdotes, irmãos, eles eram os representantes, né? Espirituais ali. Mas eles se doendo de inveja, porque Pedro e João estavam ensinando o povo. Então a palavra vai dizer aqui que lançaram mão deles e colocaram na prisão. Prenderam os servos de Deus que deram cura. Prenderam os servos de Deus que estavam falando com autoridade. E olha, não pense você, irmãos, que nós vamos viver dias fáceis. A palavra diz que vai chegar um tempo, meu irmão, que muitos de nós vamos ser levados mesmo. Vamos ser perseguidos, sim. Vão tentar calar a palavra de Deus, vão tentar parar a igreja. Vão tentar, irmãos, vão tentar. Mas a palavra diz, a Bíblia diz que não prevalece, porque a igreja não é minha, não é sua. A igreja de Jesus Cristo, aleluia. A igreja de Deus. A palavra diz que eles prendem Pedro e João. Lançaram a mão deles e encerraram na prisão até o outro dia. Prenderam os homens. Irmãos, tem coisas que o Senhor permite. Mas por que prendeu se estava fazendo bem? Por que prendeu se estava curando uma pessoa? Por que prendeu se estava dentro do templo adorando a Deus? Porque tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Muitos, porém, do que ouviram a palavra, creram. Chegou o número desses homens a quase 5.000 pessoas. Importa que o nome de Jesus seja conhecido, glorificado. Muitas pessoas, ouvindo, creram. Chegou o número de quase 5.000 pessoas que creram, que viram, que participaram daquele momento ali. Deixa eu falar uma coisa para você. Você que é chamado por Deus, você que está na presença do Senhor, você que sabe que Deus tem uma obra na sua vida. A gente não veio aqui, irmãos, não vive aqui na terra somente para ficar com vida tranquila. Claro que vida boa, né? Tranquila é bom. No sentido de você ter sua família, seu trabalho, sua vidinha. Tudo isso é maravilhoso. Mas o maior sentido da salvação nossa é salvar o outro. O maior sentido de nós sermos chamados é para que a gente dê frutos. O maior sentido do Senhor investir em nós é porque Ele confia, Ele acredita, Ele sabe que outras pessoas que estão nas trevas vão vir para a luz através da minha vida, da sua vida. Pedro pregou, Pedro falou, Pedro, através da situação, ele aproveitou. 5.000 pessoas creram. E no dia seguinte, essas pessoas se reuniram em Jerusalém, os anciãos, os escribas, como está escrito aqui, os sacerdotes, os subsacerdotes, todo mundo, irmãos. E pondo-se no meio, perguntaram com que poder e em nome de quem fizeste isso. Irmão, parece que eu estou vendo. Se você está ligado, você está entendendo. Parece que eu estou vendo. Quem você pensa que é para falar isso? Para fazer alguma coisa?
Aqueles Anás, Caifás, né, e todos aqueles homens ali, eles queriam o quê? Calar a boca de Pedro. Calar a boca de João. Como muitas vezes querem calar a minha e a sua boca também. Com que poder, ou em nome de quem vocês fizeram isso? Quem te deu liberdade para falar, para ensinar, para curar alguém? Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Irmão, sabe qual é a diferença? Sabe qual vai ser a diferença? É quando você estiver cheio do Espírito Santo. Quando você estiver cheio da presença de Deus, por mais que você fique inseguro, você não vai ter medo. Quando você estiver cheio da presença de Deus de verdade, a comunhão, a intimidade e tudo mais, você vai entender que é por causa dele. É por causa dele. Tudo é por causa dele. É para que o nome dele seja engrandecido. Quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente entende que não é humano, é espiritual, tudo. E a palavra diz, Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, principais do povo. E vocês, anciãos de Israel. Visto que hoje nós somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste aqui está, aqui este está, são diante de vós. Em nome dele, de Jesus, é que este, paralítico, que não é mais paralítico, está são no meio de vós. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, agora sem medo, ele não estava se importando se eles iam matar ele, se eles iam tentar calar ele. Ele estava cheio do Espírito Santo, e quando ele está cheio do Espírito Santo, ele não olha com a visão física, ele olha com a visão de Deus. E quando ele está cheio do Espírito Santo, ele entende que Deus vai agir naquele momento ali. Então ele fala, olha, já que vocês estão me perguntando, com que poder, como que a gente fez isso aqui, vou te explicar tudinho. Vocês anciãos, vocês sacerdotes e todo o povo, presta atenção no que eu vou falar. E ele fala, em nome de Jesus, Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, Deus ressuscitou dos mortos. Em nome dele a gente faz isso. Irmãos, pode tentar calar, pode tentar parar, pode perseguir. Se Deus guardar, se Deus for com você, se Deus for comigo, ninguém vai te prejudicar. Ninguém vai parar. Eu sei que tem pessoas que são mais medrosas, tem pessoas que elas têm mais ousadia de Deus, que não pode ser nossa, não tem como. Mas uma coisa é certa, Deus é Deus. E quando Ele quer agir, irmãos, ninguém pode impedir. E quando aqueles homens da lei, aqui na Bíblia, Atos capítulo 4, tentaram calar a voz dos homens de Deus, eles tiveram que cair por terra, irmãos. Porque nunca alguém vai prevalecer diante de Deus. A palavra diz, cale-se diante do Senhor toda a terra. Quando Deus quer fazer, Ele faz. Os homens perversos, eles prevalecem até certo ponto. Mas quando Deus fala basta, basta. Ninguém faz mais nada, irmãos. Quando Deus fala assim, até aqui, é até ali. Ninguém move uma palha mais. Só move palha enquanto Deus está permitindo, irmãos. E às vezes Deus permite mesmo. Deus permite para trabalhar. Deus permite para o nome dele ser glorificado. Deus permite para trabalhar, tratar a igreja. Por muitos motivos. Deus dá a corda para os ímpios. Mas Ele puxa a corda também. Chegará um momento que Deus puxará a corda, irmãos. A palavra diz que Pedro, ele fala, nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Não há nome maior do que o nome de Jesus Cristo. Não há poder na terra, no céu, aonde for,
Shaddai, é o Todo-Poderoso. O resto é resto. Então eles vendo a ousadia de Pedro, e essa é o cerne da mensagem de hoje, que foi o que o Espírito Santo falou comigo essa semana. Estava lendo a Bíblia, todo dia, né, a gente tem o hábito de meditar em alguma palavra, em ler um versículo, um texto, enfim. E o Senhor falou assim: eles estiveram com Jesus. Todo mundo viu. Estar com Jesus vai fazer a diferença na sua vida. Não sei se você está entendendo, mas quando eles viram a ousadia de Pedro e João, eles quem, pastor? Os sacerdotes, os anciãos, o povo, todo mundo. Tinha uma nuvem de testemunhas ali. Quando eles viram a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letra e indoutos, pessoas simples, como eu e você. Pedro e João eram pessoas simples, como eu e você. Mas quando eles viram aquela ousadia, aquela autoridade para falar, aquele destemor diante dos homens para falar a verdade, eles se maravilharam, está escrito aqui. E eles tinham conhecimento, eles estiveram com Jesus verdadeiramente. Eles só podem ter estado com Jesus. Eu vim aqui nessa quinta-feira para dizer para você: esteja mais com Jesus. No seu particular, na sua intimidade, no seu secreto. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala ao Pai que está em oculto ali. E o Pai que te vê em secreto te recompensará. Esteja mais com Jesus, irmãos. Para de dispersão. Esteja na presença de Deus. Em oração, em temor, em estudo ali da palavra. Esteja com o Espírito Santo. Esteja com Deus. Se apresente diante do Senhor. Pai, eu estou aqui mais uma vez. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Outra vez. Eis-me aqui, Jesus. Mais um dia. Eis-me aqui, Jesus. Se apresenta diante do Senhor como um bom soldado. Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, fala comigo. Quando eles estão com Jesus, eles fazem coisas sobrenaturais. E eles têm o respeito das pessoas. Porque tem um brilho diferente na vida daqueles dois. Dos discípulos, das pessoas que estavam com Jesus. E a palavra diz, irmãos, é tão tremendo. Essa palavra é tão forte. Meu Deus. E quando eles viram aquele homem curado, irmãos, vou falar de novo para você. Se apresenta diante da face de Deus. Não só hoje, agora, amanhã, depois de amanhã, todo dia, esteja com Ele. Mas não é estar com Ele, carregar uma Bíblia, sabe, debaixo do braço ali, que eles estiveram com Jesus. E vendo estar com eles um homem que fora curado, não tinha o que dizer em contrário. Ou seja, presta atenção numa coisa. Quando eles viram que aquele homem estava ali curado, são o homem que todo mundo via todo dia, coxo, na porta do templo. Agora aquele homem está curado, sarado, pulando, louvando, engrandecendo a Deus. Quando aqueles homens olham para Pedro e João com aquela ousadia, e quando eles olham o milagre diante deles, irmãos, eles falaram: o que havemos de fazer a esses homens? O que a gente vai fazer? Porque todos que habitavam em Jerusalém, é manifesto que por eles foi feito esse sinal notório. E não podemos negar. Você entendeu? Quando você está com Jesus, quando você tem um relacionamento, uma intimidade, um momento seu com Deus, dia a dia, não tem como negar, irmãos, os milagres, os prodígios, a obra. Mas para
que se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los, para que falem mais nome, nunca mais esse nome. Irmãos, que palavra tremenda. Como eu disse, parece que eu estou vendo, né? Eles começaram a fazer ameaça. Se vocês falarem no nome de Jesus, vocês vão morrer. Se vocês fizerem mais alguma coisa, vai acontecer isso. Irmãos, a ameaça não vai resolver quando Deus quer fazer. E a palavra diz que, chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Olha, vocês estão proibidos. Está proibido. Está censurado. Não pode falar no nome de Jesus mais. Vocês estão proibidos. Está escrito aqui, irmãos. Chamando-os, disseram que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas aí Pedro falou assim: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir antes a vós do que a Deus. Não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Pedro falou assim: olha, eu sinto muito, porque diante de Deus e vocês eu vou obedecer a Deus. Eu não tenho como deixar de falar os milagres que o Senhor tem feito. Eu não tenho como deixar de pregar a palavra. Eu não tenho como falar a verdade, deixar de falar a verdade. Então, presta atenção, eu vou continuar falando, eu vou continuar pregando, eu vou continuar ensinando a palavra de Deus. Ele diz assim: mas eles ainda nos ameaçavam mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem que se operara aquele milagre de saúde. Então eles ameaçaram, eles fizeram um auê para Pedro, João, os discípulos se calarem. Mas, irmãos, eles continuaram falando em nome de Jesus. Nada pode parar a igreja, irmãos. Nada pode calar a voz de um adorador, de um servo de Deus. Nada vai calar, irmãos. Se calar um, tem mais 1 milhão. Elias chegou para Jesus e para Deus e falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Só sobrou eu de fiel aqui. Todo mundo te abandonou, Jesus. Elias fala para Deus, né? Senhor, todo mundo abandonou, só sobrou eu. E eu não aguento mais, estou cansado. Aí o Senhor olhou para ele e falou assim: Elias, trata de se animar, de se levantar. Eu guardei 7.000 joelhos que não se dobraram, aleluia. Não tem só você, tem mais pessoas. Tem mais de 7.000 pessoas que estão ali, Elias, que não se dobraram, que continuam fiel, permanecem. Entendeu, irmãos, que Deus está falando com você? Se a gente se calar, as pedras clamarão. Se você se acovardar, as pedras clamarão. A palavra diz, irmãos, que soltos eles foram para os seus e contaram tudo que tinham feito os sacerdotes, os anciãos. E ouvindo eles isso, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu, a terra, o mar, tudo que há. Senhor, obrigada, Jesus. Depois que eles foram soltos, eles agradeceram, irmãos, o grande livramento que Deus deu para eles. E a Bíblia diz, irmãos, verdadeiramente, quando o Teu santo Filho Jesus, que Tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pilatos, gentios, povo de Israel, para fazer tudo que a Tua mão e o Teu conselho tinham anteriormente determinado que havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos Teus servos que falem com toda a ousadia a Tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para fazer sinais e prodígios em nome do Seu Filho Jesus. Oh, meu Deus, quão tremendo, irmãos. Se você conseguisse entender a dimensão do que Deus está falando hoje, se você conseguisse abrir os seus olhos espirituais, os seus ouvidos, a palavra diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Que ouvido é esse aqui? Não, é um ouvido espiritual. Se você conseguir ouvir espiritualmente o que o Senhor está falando no seu coração neste dia, Deus está dizendo assim: olha, muitas vezes vão haver ameaças, muitas vezes vão haver
até prisões. Muitas vezes vão tentar calar, vão tentar parar, vão tentar desanimar. Mas a igreja de Deus, irmãos, a palavra de Deus, ela não fica presa. Ela vai chegar nos 4 cantos onde Deus quer que ela chegue. Pessoas vão ser curadas, vão ser libertas, vão ser restauradas. Vidas vão ser edificadas. Coisas extraordinárias vão continuar acontecendo. Porque Deus é Deus. Então eles falam, fizeram tudo o que quiseram com Jesus. Porque estava escrito, porque foi proferido isso, foi profetizado. Não fizeram, irmãos, porque eles tinham poder. Fizeram porque era profetizado tudo aquilo que tinha que acontecer. Tinha que acontecer para que eu e você estivesse aqui hoje. Mas entenda uma coisa. O Senhor, os homens de Deus, eles falaram, Senhor, olha para as ameaças dele e concede para nós que a gente fale com ousadia. Senhor, olha para tudo. Irmão, quando você for orar, você tem que apresentar diante do Senhor. Não adianta ficar com revolta, não adianta ficar com raiva, não adianta querer agir com as suas próprias mãos. Você tem que falar, Senhor, olha o que eles estão fazendo. Escuta as ameaças. Irmãos, a palavra diz que Ezequias, o rei Ezequias, quando o rei Senaqueribe está falando um monte de miséria contra ele lá, fazendo ameaças, a palavra diz, irmãos, que faz conta que isso aqui é uma carta. Tem papel, faz conta que é uma carta. A palavra diz que Ezequias entra na casa de Deus e apresenta as cartas de afronta para o Senhor. Ele fala, ó Senhor, é isso aqui que estão falando. Estão falando isso, estão falando que vão fazer isso, Senhor. Ezequias, irmãos, ele apresenta para Deus. Pedro e João, ele fala, Senhor, olhe para as suas ameaças e concede a nós que a gente tenha ousadia. Não adianta querer lutar com a sua força no seu braço. Você vai perder. A palavra diz em Efésios capítulo 6 que Deus deu uma armadura espiritual para nós. É orando, é clamando, é fazendo a obra que você vence. São armas espirituais. Uma das maiores delas que você tem é a oração. Senhor, olha para as ameaças. Foi o que Pedro falou, e João. Estão falando que vão prender a gente. Estão falando, Senhor, que é para a gente se calar. Não é mais para falar no seu nome. Pai, não é para a gente curar ninguém mais. É para a gente sentar e ficar quieto e ver tudo o que vai acontecer. E a palavra diz, irmãos, louvado seja Deus, tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Quando você tem um momento com Deus ali, quando você ora, apresenta para o Senhor, Deus trabalha, irmãos. Se você é cheio de Deus. Deus trabalha e você fica cheio da presença dele. Deus derruba os gigantes. E o nome de Jesus é exaltado. Mas só acontece isso quando eu e você oramos. Quando eu e você estamos com Ele, temos estado com Ele. O sério da mensagem de hoje é: você tem estado com Jesus? Você tem tido um momento com Deus todo dia? Ou você prefere ficar na rede social, no celular, fazendo tudo menos buscando a face de Deus? Eu vou dizer para você, irmão, verdadeiramente nessa noite, a gente vive dias maus e como eu disse no início da mensagem, vai piorar. Se você não se prostrar diante do Senhor, começar a buscar a Deus, começar a se humilhar diante de Deus, você não vai aguentar, irmãos. As afrontas, as perseguições, tudo. Porque se Pedro não está cheio do Espírito Santo, se esse é o momento aqui que prendem ele ainda é aquele Pedro medroso, irmãos, tudo tinha ido por água abaixo. O momento de Deus na sua vida é hoje. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Invoca Ele enquanto está perto. Se achega a Deus. As pessoas olharam para eles e falaram: com certeza esses homens estiveram com Jesus. As pessoas têm que olhar para você na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua família e falar assim: esse e essa
eles têm estado com Jesus. É diferente. Age diferente, fala diferente. É diferente. Que você tenha esse entendimento, né? E essa coragem de Deus para você se aproximar mais. Porque como diz a palavra, os covardes vão sempre voltar, irmãos. Só vai para frente, só chega lá. Por isso que muitos são chamados, lembra do versículo? Poucos são escolhidos. Porque Deus chama, mas poucos querem. Poucos permanecem, poucos têm coragem. Poucos estão realmente com Jesus. Esteja com Jesus. E Deus vai fazer algo sobrenatural através da sua vida. Deus vai trabalhar, irmãos. Ainda que as coisas ruins estejam, né, presentes no dia a dia, porque faz parte. Deus está no controle de tudo. E Ele continua sendo Deus. Amém? Vou encerrar a mensagem. Vou estar orando, vamos orar. Peça ao Senhor enquanto eu oro. Peça a Deus, Senhor, me fortalece. Senhor, me sustenta, me ajuda. Senhor, que eu seja alguém ousado, corajoso, cheio do Teu Espírito. Senhor, que eu possa ter dias de intimidade contigo todo dia, constantemente. Que o Senhor me chame, sabe? Irmãos, você já sentiu isso? O Espírito Santo está ali. Vai orar, vai orar, vai orar. Então, vai orar quando Ele falar. Porque se você deixar passar hoje, amanhã, depois, você esfria. Mas se você vai orar, você se fortalece, você tem vontade mais e mais de buscar a Deus. É assim que acontece. Vamos orar então? Senhor, nós, Senhor, pedimos a Tua misericórdia nessa noite. Pai, olha para nós, meu Senhor. Meu Deus, abençoa as nossas vidas, nos cobre com Teu sangue, nos ajuda. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, nós queremos mais de Ti. Aqui estamos mais uma vez, meu Pai. Meu Deus, diante de Ti nós colocamos o nosso coração, a nossa vida, a nossa mente. Faz o Teu querer, a Tua vontade em nós, meu Senhor. Que o Senhor seja engrandecido, glorificado e exaltado. Que o Teu reino venha sobre cada vida que está aqui, meu Pai. Faz a Tua vontade, o Teu querer. Senhor, que nós possamos ter a ousadia, a coragem, Senhor. Deus, a presença, a direção, a autoridade do Senhor, Pai. Nos ajuda, fortalece o Teu povo, Senhor. Joga por terra todo levante, toda perseguição, tudo que vem contra a Tua igreja, a nossa vida, o Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus. Abençoa, leva em paz. Faz a obra em nós, meu Senhor. Completa aquilo que o Senhor começou. É o que nós oramos nessa noite, te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Louvado seja Deus.